Você é? A pessoa que fez tá dizendo que tá gostoso é porque tá gostoso. Porque geralmente a gente não elogia. Isso elogia. E aí, Carmen, tudo tranquilo? Tudo muito tranquilo. Tá nada, você tá até muda. Você tá nervosa. Por que vocês não trazem os bonecos? Ai, gente, se me falasse eu traria. Ainda ia Mas mandar mensagem, falei, não, a Carmen vai trazer. Ia ser muita bagunça, né, cara? Não, eu traria era bom, só que eles não moram comigo. Tem esse problema. Não, é igual o João Miguel. É. Você conheceu o João Miguel? Pois. E aí, vamos começar? Bora começar. Já tá no play, tá, Carmen? Te falaram que a gente já tá gravando? Já? Já é? Já tá. Tá com a minha barriga. Deu Rivotril. Podemos começar então? Vamos começar. Carmen, antes de a gente. Tira essa coisa daqui. Caraca, já tô tomando. Aí, a gente já tá fazendo bagunça, tá tomando esporro da mulher, a mulher já faz da bagunça. Tá bom, vamos começar de novo. Só pra ficar bonitinho. O problema todo é eu e da edição de novo, né, gente? Você sabe, né? A acredita não, até essa chamada é legal. Não, Ele deixa um monte de coisa. Esses pedaços. Essas gafes Esses pedaços de burro do Bico Nazareno. da Natália que a gente não gravou, né? Que pena. quê? Que eu dei café pra ela. Eu botei café pra mim, pra ele, não botei pra Natália. Ela, posso tomar um cafezinho? Eu falei, mentira. Falei, Natália, que vergonha, vim aqui. Pena que não tava gravando. Chega mais pra frente. Senão ia ser vídeo cacetada. E aí, podemos começar agora? Já me fez levantar da mesa. Eu acho que eu também tô muito pra trás. Não, tá chique. O Carmen tá chique. Tô chique, Tá. Elegantíssima. Você é a sempre, avó? né? A Carmen é sempre elegante. Caraca, a voz elegantona assim. Sou. Não, mas a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Quer chegar lá assim, será? Daqui a pouco a gente vai descobrir isso, né? Então começa. Podemos começar? Podemos? Então, galera, hoje estamos aqui no São Gonça Podcast. O meu nome é Cristiano Lopes Eu sou Cris Franco. e a nossa convidada, Carmen Lúcia Martins da Silva. É, Caraca, Carmen Lúcia Carmen Martins da Lúcia Silva. Martins da Silva. Chegou a arrepiar, ó. Calma aí o roteiro, me empresta aqui o roteiro aqui. Deixa eu ver se eu acertei, Carmen. Igual na outra convidada que a gente que teve aqui, a... Como é que é o nome dela? A gente escreveu uma Lígia? Lígia Helena Helena de D. Carvalho. Carvalho, que não é o D. Esquece, Ela, meu tá? nome não tem D. Não tem Toda D. hora ela falava. Carmen Martins, professora, educadora infantil, escritora, contadora de história, mãe de 2 filhos, amante dos pets, formada em pedagogia, especializada em gestão educacional, mestrada, psicóloga, cursando doutorado, é isso? É isso aí. E Mais um psicanalista. Faltou o neto. Faltou os netinhos? Faltou o netinho. Tem um netinho na história Elsa. aí. Tem um netinho lindo na história que não pode Meu falar. Deus. Bom demais, né? Carmen, antes da gente começar, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado por abrir mão do seu tempo e doar o seu tempo para nós, para essa galera que está assistindo o São Gonça Podcast. E a gente fala que o São Gonça Podcast é uma porta aberta para todos os artistas de Niterói, São Gonçalo E adjacência. adjacência. Então, hoje a gente está tendo o prazer... Ai, meu coração palpita. A Carmen, muitas das vezes, eu vou deixar registrado nesse vídeo aqui, quantas vezes eu falei, Carmen, desculpa, você tá vindo aqui. Carmen vai chegar, você foi ou não foi, Carmen? Nossa, fiz terapia. Meu psicólogo Foi ou não foi? sabe. Carmen, quantas mensagens a gente trocou? Muitas Mais mensagens. 6 no mínimo. Muitas mensagens. Eu vou deixar registrado aqui as minhas desculpas para a nossa pedagoga, psicóloga. A língua até enrolou. Então, ó, que É pesado o currículo da pessoa. Carmen, obrigado, cara, por você ter vindo. Obrigado por abrir mão da sua vida Nossa, e doar para eu as agradeço. pessoas, porque eu acho que é isso. Tá emocionada, cara? Opa! Legal, cara. Chegou o dia. Tô nervosa, gente. Tô tremendo. credo. Em off aqui a gente tinha falado que não tô nervosa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Antes de E começar, agora tá né? emocionando, gente, que vocês não estão vendo aqui, gente. Vocês não estão vendo aqui. Nessa câmera aqui, eu vou dar um zoom aqui. Tá parecendo meu dedo aqui. Pera aí, pegar meu dedo. Vou dar um zoom aqui pra ver a emoção dela aqui. Fica registrado pra vocês. Porque
Quer falar alguma coisa? Eu sou Faustão, né? A gente Só fica emocionado, né? agradecer, só gratidão mesmo. É verdade. porque Essa gratidão é nossa, gente. Você É um recebe a gente. prazer de A ver gente, cada vez gente melhor, mais, né? mais extrovertida, Extrovertida, só para trazer alegria para essa casa. e a responsabilidade nossa aumenta, né? É muita responsabilidade. Aumenta. Carmen Martins, é isso mesmo? Só esses dois nomes? Quando eu comecei Martins. como escritora, aí conversando com a Sandra, foi Sandra Lima que me sugeriu isso. Deixa eu te falar uma coisa Colocar rapidinho. Carmen Martins. Desculpa. Desculpa. Faustão, a gente vai falar do conteúdo que você tem. Mas antes a gente vai conhecer a pessoa Carmen. Ui. Por isso que eu fiz questão de cortar. Porque todo mundo sabe aonde você chegou. Uhum. Mas ninguém sabe o que você trilhou para você chegar. Por isso que eu te peço desculpa te cortar, porque a gente vai contar que você escreveu o livro, que você é pedagoga, que você é psicóloga, que você tá. A gente vai contar isso tudo. Mas Começa lá do comecinho. e a construção da Carmen Como é que se viu, Martins? É isso que a gente tem que descobrir. Abre aí o coração pra gente, Carmen Martins. Abra-se. Então, eu sou Carmen Martins, além de ser Carmen Martins, eu sou filha de Maria de Lourdes e de Raimundo. Então, dois cearenses, né, que vieram aqui tentar a vida aqui no Rio, né, no Rio de Janeiro. Com mãe, né, de 7 filhos, a minha mãe. Então, ela se esforçou muito para que a gente estudasse, né. São quantos? 7? Você e mais 6? 7, eu mais um menino e mais 5 irmãs. Eu sou a caçula. Eu sou a caçula. Você imagina que a minha irmã mais velha tem 120 anos. Vou mandar um rádio. rádio. Dona Raimunda, vou dar um radinho de pilha, hein? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, vou mandar um radinho de pilha. Vai. Não. Aí ela se esforçou muito para que a gente estudasse, porque assim, meu pai trabalhava em um estacionamento. Então ele era manobrista nesse estacionamento e para eles, assim, criar os filhos era suficiente, não precisava de tantas coisas, né? Mas para minha mãe estudar era prioridade, até porque minha mãe é analfabeta, minha mãe não lê, não escreve. Eu já adulta que ensinei um pouquinho para ela. Legal. Então, assim, ela fez todo esse esforço de levar para a escola, de insistir com a gente, ganhar bolsa, né? Acaba dando mais valor, né? Porque ela não teve, ela queria que dar todos os filhos tivessem. E todos estudaram até um certo ponto. Então, assim, eu consegui fazer o ensino médio. E aí, me formei professora. Então, eu tinha o pedagógico, né? Uhum. A gente fazia pedagógico, não tinha que fazer pedagogia, graduação, nada. Naquela época, a professora era diferente, né? Você não precisava fazer a graduação. O ensino médio. Então, eu fiz o ensino médio, né? Aí me formei professora, comecei a trabalhar com 17 anos e aí para eles já era um grande orgulho ter uma filha professora, né? Então, assim, quando o meu pai faleceu, eu não tinha a graduação ainda. Na verdade, eu trabalhei muitos anos em escolas de São Gonçalo, né? Algumas escolas de São Gonçalo. Eles já vieram para cá, ficaram em São Gonçalo direto? Não? Eles vieram para São Gonçalo, isso. Isso, São Gonçalo direto. E na verdade não, eles vieram para Nilópolis primeiro, depois que eles chegaram em São Gonçalo. Então isso aí, quando meu pai faleceu, eu não tinha graduação. Então, casei, tive filho e tal, com meus filhos já... 2 filhas, não é isso, cara? É um menino e uma menina. 2 meninos, casal. Então, É um casal lindo, o filho Vitor, lindão, meu filho. Um charme. A minha filha Larissa, Lindona tá? também. A Lindona também, Nossa, vai 26 passear, né? anos, o Vitor tem 29, a Larissa 26. Já viu que baba mais do filho, né? É brincadeira, gente. É o primogênito, menino. Eu sei bem como é isso. Mas fala, cara. Isso. Aí, depois dele já crescendo e tal, que aí a minha mãe entra em cena mais uma vez e começa a me ajudar a fazer a graduação. Como? Tomando conta das crianças pra mim. Ia buscar na escola, né? Na época a gente eu trabalhava no centro de São Gonçalo, no Monteiro Lobato. Então eu pegava o ônibus pra Niterói, para o terminal de Niterói. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Beijo pra Elise. Beijo pro pessoal todo do Monteiro Lobato, né? Então eu pegava o ônibus, ia pra Niterói com as crianças, lá minha mãe me encontrava, pegava as crianças e levava para casa, porque eu teria que pegar 2 ônibus mesmo para ir para casa, morava em Tribobó, e de lá eu ia para a faculdade. Então eu comecei a fazer faculdade na Estácio, fiz por um tempo, mas sabe aquela coisa de não deu, né? A gente não consegue, lutou, mas continua a luta. Isso. Muita Aí eu luta. fiz um concurso para a rede pública, e para Niterói, passei, foi em 2005 que eu entrei para Niterói. Quando eu entrei para Niterói,
Aí eu voltei para a faculdade. Foi quando eu cheguei lá e falei assim, gente, só tinha gente formada, só tinha gente graduada, mestre, doutor. Falei, gente, o que eu fiz com a minha vida que eu não estudei mais, eu parei no tempo, né? Então, de 2005 para cá, eu corri contra o tempo. A gente está em 2022, né? São 17 anos em que eu não parei mais de estudar. Aí eu fiz a graduação em pedagogia, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fiz outra pós, depois eu fiz psicanálise. Tudo em pedagogia? Não, a pós-graduação foi em gestão, tá ligada à educação também. Tem neuropsicopedagogia, que aí eu comecei a querer saber um pouquinho mais daquela criança que não aprendia bem, que não aprendia bem, aquela criança que chegava com uma especificidade na escola e que a gente não conseguia dar conta. Então eu fui para neuropsicopedagogia. Aí fiz essa formação. Depois deu aí uma coisa para abrir um pouquinho mais. Vamos fazer psicanálise até para se entender, né? Para entender os meus medos, que eu sou uma pessoa muito medrosa. Vem falar disso também. Mas quem não é, pô? Quem não é? É um certo exagero nesse medo, sabe? Então que a gente tem que trabalhar. Então eu queria me entender. Aí fui para psicanálise. E aí veio o sonho de fazer um mestrado, né? E foi uma luta. Mestrado, hein? Gente. Eu agora faço em psicologia, mas eu tentei em educação, eu tentei várias vezes isso, fazia o processo, chegava na entrevista e nada. E a gente vê que o funil é muito, né? Pequenininho, muito apertadinho para você conseguir entrar mesmo para uma pública e tal. E aí eu tentei o Universo e consegui uma bolsa, né? Foi assim, acho que um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro de ter chorado horrores, eu disse, eu consegui! Que legal. E aí foi, né? Eu consegui fazer o mestrado em psicologia. Terminei o mestrado, na verdade, no meio do mestrado entrou a pandemia. Posso dar uma vírgula aí? Sim. Você acha que o seu mergulho no universo da psicologia foi por causa da sua infância? Acho. Eu tenho mais certeza. Ou melhor, posso dizer que eu tenho certeza. E aí eu vou emendar uma outra pergunta em cima para entrar no universo psicológico da Carmen Martins. Lá atrás foi feita a construção do pai e da mãe. Você entrou na pedagogia construindo a Carmen. A Carmen foi crescendo, você tentou desmistificar a cabeça das crianças para colocar mais informação, mais educação, qualquer coisa que você não tinha, você queria dar. Isso. E aí, ressalto, coisa que ela não tinha, ela quis dar. E muito provavelmente deu de graça, mas enfim. E aí, você foi entrando cada vez mais na psicologia e aí foi construindo a Carmen, mestrada, pós-doutorada, aliás, pós-graduada, pós-doutorada agora, para no final das contas levar o quê para as crianças? Fala para mim. Poxa, difícil, hein? Dar acesso a essa criança a uma educação, não uma educação simplesmente, né? Chegar lá no espaço aprender a ler e escrever. Né? Não é só chegar lá e ter um espaço para ficar. Cuidar, né? O cuidado da criança, da cabeça. Cuidar, exatamente, da maneira mais ampla que a gente pode pensar. Né? O que está faltando ali? O que a gente pode preencher? Que espaço, que vazio. Acho que você falou muito bem, né? Com muita propriedade. Que vazio ali que eu, de repente, tinha em mim e que eu quis preencher lá na criança, que eu quero ainda, né? Porque eu acho que todo esse conhecimento, tudo isso... De repente, até para conseguir chegar numa informação, né? De se a criança está passando por alguma coisa dentro de casa. Exato. Né? Porque aí você tendo esse conhecimento, você, de repente, consegue tirar da criança aquela informação, né? Para poder ajudar mais. Direcionar. Uma vez uma pessoa me perguntou mesmo, por que você foi fazer psicanálise, você é professora? Eu falei, porque num espaço, numa sala com 20 crianças, nem sempre você consegue ouvir a criança. Isso. Então, essa escuta atenta à criança, né, eu acho que ela é muito importante. A criança chega ali com muitas demandas, né, com muitas questões que ela tem na casa dela, na vida dela, e ela não é ouvida. E não dá tempo, não é nem porque o professor não quer ruim, não, porque não dá tempo mesmo. É uma rotina que toma conta de você. E aí no consultório não, você escuta. Por vez, né? É singular, não é plural, né? Não é plural, exatamente. Sim. Aí você escuta, você pode fazer perguntas para ela refletir do que ela viveu. Aí você faz esse atendimento, então, de... Eu trabalho consultório. Que legal. Sim, legal. Pensei que você usasse só dentro de sala, mas não. Não, eu também atendo.
Que legal. Adultos e crianças, e assim, a minha grande paixão é trabalho com a criança mesmo, né? Então acho que o objetivo maior foi esse. Mas hoje a gente, atende a outros pacientes de qualquer faixa etária. O negócio é ajudar, né? É verdade. É contribuir. Com certeza. E me fala do seu... Faz o jabá aí do seu consultório particular. Então, eu estou atendendo online, né? Desde que a pandemia começou, eu estou atendendo online. Eu também faço terapia, eu também tenho um psicólogo. E, né, tanto que eu tive que trabalhar essa questão de não ser convidada para vir aqui. Não, peraí, eu vou cortar o vídeo agora. Eu que edito o vídeo, eu vou cortar, eu vou tirar a convidada. Caraca, gente, tomei um pico na canela. Já basta uma, agora são duas, mas tá bom. É importante estar aqui. Gente, olha só, já que você me deu a brecha, agora eu vou falar. Que orgulho. Que orgulho do São Gonça Podcast ter esse conteúdo rico. Não vou nem falar rico, vou falar milionário. E que orgulho da gente ouvir isso, né? Exatamente. Saber que a gente é querido. E dividir isso. Sabe por que eu tô falando isso? Não perde o fio da meada do seu pensamento, não. Sabe por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes a gente convida as pessoas para vir aqui. A gente já até falou isso. E você tá ligado aí que eu tô falando para aquela câmera ali, a gente convida a pessoa para vir aqui, aí a pessoa fala assim: poxa, mas vocês têm só 230 inscritos no YouTube. Então fala que vem. Não, nossa, que legal, você quer. E nunca vem. Não, mas olha só, vamos semana que vem? Vamos semana que vem? Aí a gente recebe essa pérola, Carmen Martins aqui. Gente, um podcast vai ser pouco. O que deu essa demora? Porque a gente tenta não colocar sempre o mesmo assunto, entendeu? Pra não ficar maçante para as pessoas. Aí a gente tenta pegar uma pessoa de música, a gente teve a gente tá querendo gente de música, velho. Música, de teatro. Porque a gente trouxe teatro, trouxe música, trouxe escritor. Aí a gente conhece, o leque maior que a gente conhece é de escritor, né? Que é o nosso ramo também. Então, para não ficar sempre, né, mesmo assunto. No mesmo contexto, mas a gente percebe, a gente se surpreende, a gente está até falando isso esse vídeo, que a gente se surpreende com um conteúdo riquíssimo dos convidados. Quando a gente acha que a Carmen que escreveu o livro infantil, aí chega aqui essa pessoa que tem isso tudo essa de bagagem, de informação. Né? Igual a Patrícia também, a Natália, vem com uma bagagem pesada que a gente recebe. Fica até difícil pra editar, Carmen, que eu tava falando pra vocês. Eu falei com vocês, não dá pra contar muita coisa, que é muita coisa. O vídeo fica gigante. Fica gigante, não tem como. Mas, por incrível que pareça, as pessoas assistem, porque muita gente vem falar comigo, né? Vem falar com a gente. Nossa, que interessante que a pessoa é professora, é psicóloga, não sei o que. Exatamente. E aí você percebe que a pessoa assiste. Então a gente para pra pensar assim, vocês podem ter 230 inscritos, eu não sei quantos assistidos, mas são pessoas que estão ouvindo, exatamente, né? Estão atentos, não é só para estar lá, vocês não pagaram para que eles assinassem, né? É excelente isso. Então quando vocês mostram esse conteúdo de vocês, explicam o porquê de convidar diversificado, isso dá mais qualidade ainda, dá mais vontade de fazer mais. Quando alguém negar, me chama de novo. Tá ótimo. Carmen, só para complementar meu raciocínio, a mesma coisa que eu tô vendo em você, eu vi na Natália, eu vi na Patrícia, qual foi a outra pessoa que eu vi? Lígia. E a Lígia. O brilho, a energia e a vitalidade. Principalmente para a educação infantil. O amor, né? Educação infantil. Pela profissão. Natália, Patrícia e você são ao concurso. Você é o concurso ao concurso, né? Patrícia, você mora também. Natália, do outro lado. Do outro lado, não. Conexão todo mundo. Mas elas também são apaixonadas pela Carmen, elas vão entender. Elas vão entender. E aí... são maravilhosas. Agora eu vou, Sandra, vou falar sério pra você agora. Sandra, vou pegar o gancho aqui, nessa aqui e naquela lá. Sandra tá fugindo. Se você não vier aqui, a gente vai se mudar pra Barra da Tijuca. E aí também não vou deixar você ir lá, não. Vou falar pra você aqui também. Sandra, vem aqui, cara. A gente quer. As pessoas querem conhecer sua informação. Querem te conhecer. Da onde saiu a Sandra, da onde saiu a Briquilê, enfim.
Tá convidada a 50 Tá vezes. ficando de férias, vai ficar de férias. Não sei, por isso que eu falei. Acho que ela tá ficando rica, por isso que ela não quer vir. Ô, Carmen, professora de educação infantil, esse brilho no olhar que você tem, Natália e Patrícia também. Você ainda é professora? Isso Sim. aqui. Eu sou professora de educação infantil, né? Trabalhei bastante tempo com o ensino fundamental. Eu, assim, também tenho uma grande paixão pela alfabetização das crianças. Tanto que eu faço pesquisas sobre isso, né? O que facilita essa alfabetização das crianças, como que ela pode chegar lá, né, com essa vontade de querer ler, de escrever, né? E daí eu também trabalhei, né, com pós-graduação, dei aula na pós-graduação de gestão escolar na Universo por um bom tempo. Pode fazer propaganda aqui? E por um bom tempo, 9 anos que eu trabalhei na pós-graduação de gestão. Tem um monte de alunos aí que vão assistir com certeza. Compartilha. Peraí. Aí embaixo, ó, fala assim, ó, quero ver você que é aluno da Carmen, fala assim, ó, eu assisti o vídeo da Carmen. Coloca aí embaixo no comentário. Coloca mesmo, quero ver. Então, eu tenho alunos assim, né, que hoje a gente tem uma relação muito boa também, mas que conheci aí dando aula para eles, né? E aí eu fui para a educação infantil, que é a escola que a Patrícia trabalha, eu trabalho junto com a Patrícia na mesma unidade. Só que assim, um ano em que eu cheguei na educação infantil, né? Aí entrou a pandemia, então a gente ficou trabalhando online. 19, né? 2020. A gente não dá nem não consigo fazer conta, não, eu tô nervosa ainda. Tá nada. Poxa vida, vai. Aí entrou a pandemia, então a gente ficou online e assim, o carinho com as crianças. Gente, é muito maravilhoso você, sabe, encontrar com aquela criancinha que vai olhar lá, ela fica assim, ó, todinha assim, você olha, tia, você pintou a unha, tia, não sei o que. Então, assim, é lindo você ver aquela criança com aquele carinho com você, gruda no teu colo, sabe? Quer atenção, quer ser ouvida, quer brincar junto com você, então assim, não tem como você não amar, né? Na pandemia a gente fazia isso de modo remoto, né? Claro que tem uma perda grande aí de qualidade desse abraço, de chegar perto dessa coisa. Eu contei desse gap, né? Eu como pai, eu falo que... Foi difícil. Foi difícil. Porque a criança é toque. É uma pequenininha ali atrás. Toque, criança quer carinho, quer atenção, quer isso. Mas a gente conseguiu, né, de alguma maneira, manter o vínculo com essas crianças, né? Então, assim, eu tenho um retorno também muito bom dos pais com relação a esse carinho. E eu entrei, depois que acabou, né, a pandemia, já nos juntaram, aí eu entrei de licença. Então, eu fiquei de licença 1 ano para fazer o doutorado, né, de licença para estudo. E terminou agora, 3 de dezembro. Aí eu retornei dia 5, segunda-feira. Retornei dia 5, só que, né, tem todo um trâmite de férias, não sei o quê, um processo, ou seja, eu só retorno no ano que vem. Para lecionar. Com as crianças mais... Foi sobre o quê, Carmen? Só defesa. Então, a minha pesquisa, meu mestrado é em psicologia, né? E a minha pesquisa é sobre a importância da leitura compartilhada de histórias para as crianças da educação infantil. O que isso traz de contribuição? O que essa criança ganha quando você conta a história para as crianças? E agora, no doutorado, eu estou estendendo essa pesquisa, né? Porque agora são 4 estudos. Estou fazendo lá, eu realizei 1, agora estou realizando 4 estudos. E um deles, ele fala justamente isso. Não se trata só de contar a história. É a qualidade dessa história, o tempo, é a forma de intervenção que você faz que vai ajudar em alguma coisa ou em outra coisa. No meu caso, eu estou pesquisando sobre os conhecimentos linguísticos da criança, né? Sobre o que seria aí precursor da alfabetização, né? O que vem antes da alfabetização, que vai contribuir para ela chegar numa alfabetização e querer isso, e gostar disso, e estar... Não é pronta, porque a gente não tem essa coisa da prontidão, né? Mas sem você alfabetizar lá na educação infantil, né? Você vai levando isso para a criança de uma maneira que chega lá, fica fácil. É o desenvolvimento do conhecimento de letras, da consciência fonológica e do vocabulário da criança. E esse sistema de pesquisa foi um sistema de pesquisa individual? Foi tipo, eu ia usar uma palavra, mas não sei se cabe, mas aí se não for, você me corrige. Você analisou, né? Quando a gente coloca essa palavra análise, fica meio pesado, né? Você conseguiu entender o que dizer? Vou analisar a Cris, fica pesado, estranho, né? Parece que ela está doente, né? Então, eu vou pesquisar a Cris com o comportamento dela, e aí eu vou pesquisar ela tipo 4, 5 meses, vou diagnosticar, entre aspas, né? E vou programar a evolução dela para ela chegar numa cura, que também não seria cura a palavra, né? Chegar num resultado positivo.
Você fez isso o quê? Individual? Com fulano? Então. Com Beltrano? Eu sei que é difícil falar sobre isso. Não, mas tranquilo. Porque para apontar é difícil, né, Carmen? Assim, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para falar sobre psicologia. Como é que você fez? Consegue falar bem? Então, no mestrado, isso aconteceu, né? Nós pedimos 9 professores que contassem histórias para as crianças e gravassem isso em vídeo ou em áudio. E nós observamos as perguntas que as professoras faziam enquanto contavam histórias, se elas desenvolviam o vocabulário da criança, não desenvolviam, se ela puxava assim, tipo aqui, ó, aqui tem a palavra matilha. O que é matilha? Vamos pensar o que é matilha e tal. Então, a gente fez isso no mestrado, né? Então eu fiz uma análise desses vídeos, inclusive o livro de vocês estava lá, era um dos livros, né? Já tem uma nome, eu fiquei muito feliz agora. Então nós selecionamos 5 livros e esses livros foram contados por 9 professoras, ou seja, gerou 45 sessões de leitura, né? Nós analisamos esses vídeos e eu fiz uma transcrição de cada pergunta que ela fez e cada resposta da criança. Então, assim, como era remoto, né? A gente estava na pandemia, não deu pra gente ouvir a criança e mais atentamente, fazer uma escuta mais atenta dessa criança, por quê? Microfone fechado da criança, câmera fechada. Deve ser um cíliozinho que eu botei hoje. Vou cortar, não botou hoje não, isso é natural. Tudo natural, tudo meu. Então a gente fez essa análise. Agora, no doutorado, eu fiz uma intervenção. Foram 20 sessões de leitura compartilhada de história. Só que eu pensei... 40? Não, agora a gente fez o seguinte, 20 sessões com um grupo só. Eu entrei numa unidade e tem todo um processo ético, né? Que a gente assina, os pais assinam, a criança assina, a escola assina, autorizando. Então a gente fez todo um processo ético. E aí eu fiz 20 sessões de leitura de história, mas não foi somente o ler. Porque lá no mestrado eu pedi à professora, conta do jeito que você quiser, do jeito que você achar que é. Tem professora que é dinâmico, tem que não é, né? Isso. Eu realizei uma pesquisa antes de todos os estudos que tratavam de intervenção para ver qual era a melhor maneira de contar a história que ia beneficiar a criança. Então eu encontrei, para vocês terem ideia, 4.028 estudos que falam de leitura compartilhada. Nossa! E aí eu fui eliminando até chegar nos que falavam só do que eu queria mesmo, né? Hoje eu estou com 18 estudos sobre isso. E aí eu tracei, né, uma intervenção e essa intervenção eu fui fazendo na escola. Aí o tempo, a quantidade de sessões por semana, as perguntas que eu devo fazer, ouvir a criança atentamente, né? E agora eu vou fazer uma análise se essa criança, ela melhorou o vocabulário dela, porque eu medi isso antes de começar. E vou medir, na verdade eu já medi agora, e eu vou fazer uma análise desse número aí todo, né? E vou ver se teve melhora. Tá? No vocabulário, na consciência fonológica e no conhecimento de letras. Vai te dar um resultado isso. gráfico, né? Vamos colocar assim, vai te dar um resultado positivo ou negativo, né? Mas muito provavelmente vai ser positivo, porque você já encontrou o caminho, né? Ou tá tentando encontrar o caminho para solucionar, né? Para facilitar o caminho, né? Aí agora eu tenho uma escrita toda sobre isso, né? Para deixar aí de material para os professores usarem como estratégia. E que hora você consegue ser mãe? Sempre que posso. Então, é sempre uma troca de mensagem com o filho, né? Às vezes pela manhã, mamãe ama, né? Ele também Eles ainda moram com você, não? Não, meu filho é casado, tem um bebê, né? De 2 anos. A Larissa mora comigo. Então, da Larissa eu consigo, né, ter mais tempo com ela em casa, até porque eu tenho ficado mais em casa. E o Vitor, né, sempre que a gente pode, a gente se fala por telefone, ou final de semana que a gente passa o final de semana juntos e tal. Agora mesmo a gente foi passear com a família toda, porque era aniversário do bebê, a gente saiu com a família inteira. Então, assim, sempre que posso, tô lá, né, no papel de mãe. Esse livro aqui, você vai assinar daqui a pouco. Por quê? Sabe por quê? Olha só, caraca! A gente não falou com ela. A pessoa que sabe o nosso slogan, a gente não falou. Pirâmide de informação, você sabe o nosso slogan, Carmen? Do lado de cada ponte também tem cultura. Bateu na trave. Meu Deus. Salgonça Podcast, por quê? Vai. Do lado de cada força também tem cultura. Isso aí. Viu, né? Senhoras e senhores. É só no Salgonça Podcast que tem esse slogan, porque do lado de cada poça
também tem cultura. E você que é artista aqui do universo de Niterói, São Gonçalo ou adjacências, essas portas estão abertas para você fazer o seu jabá no nosso São Gonça Podcast. E então, em breve teremos novidades no jabá. Muito bem. Qual é a primeira? As empresas que estiverem interessadas em fazer sua propaganda, vai começar o ano, escolas, universo, né? Isso aí, faculdade. Faculdade, vai começar o ano, a gente vai botar uma tela televisão aqui, passando a propaganda da pessoa. Editora Brinquedo. Então, quem tiver interessado, entre em contato. Vai ter um QR Code aí embaixo, aqui ou aqui, eu vou ver aqui, vai ter um QR Code, através desse QR Code você entra em contato com a gente ou através do nosso Instagram, beleza? Que é o São Gonça Podcast ou do Cris e Cris Foto Arte Filmes. E aliás, nós vamos para a hora do jabá. Roda a vinheta, meu diretor, aqui o jabá do São Gonça. Voltamos aqui com o Jabá do São Gonça. Hoje a gente vai fazer uma propaganda de uma escritora que mandou esse lindo livro maravilhoso e... era você que ia falar, não é? Não, pode falar. Pode falar? Homem é bicho mal educado demais, né, gente? Gente, essa escritora aqui, Marília Rosa Dias, entrou em contato com a gente. Maria Rosa Dias, você entrou em contato com a gente aqui e a gente está fazendo o jabá do seu lindo livro de poesia. E é uma poesia um pouquinho diferente. Elegias de Pandora. Elegias de Pandora é uma obra de poesias que caminha entre ficção e realidade, entre ultrarromantismo e literatura gótica, e dá vida aos sentimentos pulsantes da própria autora. Leia, se deixe levar pelas emoções e tire suas próprias conclusões. Elegias de Pandora, de Maria Rosa Dias. Editora lá em cima. Lá. Editora Novos Ases. Novos Ases. Aí embaixo, na descrição desse vídeo, vai estar o Instagram dela, para se você quiser entrar em contato com ela para comprar esse livro, passa um direct para ela que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Mas vamos voltar aqui com a nossa convidada, Carmen Dias Barbacena Antunes. Não é isso, né? Carmen Martins. Carmen Martins, vamos pegar o gancho aqui. Carmen já tomou café, já bebeu uma água. Fala do café, Carmen. Você gostou do café? Nossa, que café, gente. Já pedi até a receitinha, porque eu quero fazer em casa esse café. Eu tô pensando seriamente em abrir uma cafeteria aqui, entendeu? Eu acho porque meu café está famoso. Tem preço? Sabe qual é o preço? Tem preço, sabe qual é o preço? Qual o preço pra tomar o café? Pra tomar o café, só vim aqui. Isso aí. Vem. Carmen, a gente já falou do nosso... Aqui, ó, esse aqui muito em breve, daqui a pouco ela vai assinar, que é a agenda do Jabá do São Gonça. A gente já falou do Elegias de Pandora e agora a gente vai falar dessas 3 pérolas aqui. Carmen, pelo que eu tô vendo aqui, parece que é uma trilogia ou eu tô falando besteira? Se for, você fala logo, tá logo o bico na canela e manda real, vai. Bem, qual é o primeiro deles, vai? O primeiro deles é esse aqui. Na verdade, não era minha intenção escrever um livro meu. Ou era? Desde a infância. Claro que era, seu coração que mandou. Desde a infância, eu não sabia. E assim, esse livro foi escrito por crianças, né? Crianças de uma escola. Eu organizei o livro com eles. Nós já tínhamos por hábito todo dia ler história, né? Chega um pouquinho mais pra frente, Carmen, faz favor, sua cadeira. Sim. Tá bom aqui? Então, nós já tínhamos por hábito todo dia ler histórias, né? Então eu pensei, poxa, todo dia eu leio história, eu falo o nome do autor, falo o nome do ilustrador, por que eu não vou fazer com eles uma história, né? Para eles também serem os autores. E aí eu fiz essa história com as crianças, na verdade, eles iam falando o texto. E eu ia escrevendo, fui escriba, né? Ia pro quadro, muitas coisas eu não concordava, que eles falavam, mas era deles. Eu tipo, meu Deus, a história não é minha, é deles. Virou. Aí eles fizeram, né, lá toda a história. O que eu fiz? Mandei para uma gráfica e pedi para a gráfica fazer, né, 25 cópias, tinha 25 crianças. Custo seu. Aí eu ainda pedi ajuda da escola, não sei o quê, para ter uma ajuda, para poder conseguir pagar, né? E aí a gente fez, eu imprimi 20 e poucos livros, né? Convidamos ainda os pais de uma criança que na época foi meu aluno, o Caio, e ele faleceu, né, nesse processo, ele foi meu aluno do 1º ao 3º ano.
A gente estava no terceiro, e aí essas crianças todas foram meus alunos do primeiro ao terceiro ano. Isso aqui é tudo rabisco deles? Tudo Caraca, deles. que maneiro. Aí eles fizeram a história. Só que assim, era um livrinho vermelho, sabe? Não era esse, exatamente esse. Era um livrinho de capinha vermelha, mas todo em preto e branco. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar o colorido, né? Aí, no dia que eu fui fazer o lançamento, né? Porque eu sou essa pessoa metida que gosta de fazer o lançamento. Com certeza, Aí eu falei, vamos fazer, as crianças merecem e tal. Vamos fazer um lançamento. Aí chegou na escola o secretário de educação. Que eu não canso de contar essa história, porque eu acho assim, a gente não fica, né? Eu não fico babando político nenhum, mas o secretário de educação, né? Que a gente que vive nesse, né, no mundo político, mas ele, assim, é voltado para a educação. Você tem crédito. E ele chegou lá, secretário de educação de Niterói. De Niterói, na época, Valdec Carneiro. E aí ele fala o nome de novo aí. Valdec Carneiro, maravilhoso. Valdec Carneiro. Toda uma preocupação. Parabéns pra você. Parabéns. Do coração. Com a educação, com os educadores. E aí ele foi e viu o livro, né? Gostou muito, falou, Carmen, seu livro vai ser publicado, né? Esse seu livro, não, o livro das crianças, né? Vai ser publicado. E realmente foi, tá? O livro foi publicado pela editora Zite. E foram distribuídos, acho que 10 mil exemplares. Olha que lindeza. 0800. 0800. Todas as escolas que receberam, tá? Inclusive a copa que eu tenho é de escola, né? Porque as escolas receberam, eu recebi até alguns também, é claro que, né? Para poder divulgar, né? Isso aí, o trabalho dessas crianças lindo, né? E levar para as escolas e contar a história, enfim. Mas as escolas receberam, teve o Salão de Leituras de Niterói, né? A nossa Bienal aqui de Niterói. E aí, lá, eles distribuíram para todas as crianças que receberam um livro desse. Tem as crianças. Isso. Caraca, que legal. E as crianças foram para um lançamento no Salão da Leitura, imagina isso. Pregaram ônibus, né? Que legal. Então, assim, foi coisa mais linda de se ver. Você imagina a minha felicidade quando eu vi aquelas caixas de livro. Eu sentei nas caixas e chorei. Chorei de emoção quando eu vi aquelas caixas. E aí foi, né? Então, assim, essas crianças saíram aí da minha vida, na verdade, nunca vão sair de verdade. Eu conto sempre a história deles, tem a foto deles aqui. E eu creio ter marcado também a vida deles com esse livro, né? A média da idade das crianças ali, o quê? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tinham, sei lá, entre 6 e 10. 7 a 8, né? Porque eles foram meus no primeiro, segundo e terceiro. Aí eles já estavam no terceiro ano, né? 8 anos. Então, depois disso, eu pensei, passou o tempo, eu falei, poxa, eu queria um livro meu. Por que eu não continuo essa história? Porque essa história dá margem para uma continuação, né? Aí eu fiz a continuação da história. Quem vai ilustrar? Se não tem criança, eu queria uma coisa bem parecida com o desenho da criança, com a ilustração da criança. Vitor, meu filho, Vitor, desenha pra mim, desenha pra mamãe. Mãe, eu não sei desenhar. Eu falei, meu filho, você desenha tudo que é parede, que a gente mora, de casa que a gente mora. Ele já era um rapaz, né? Tem até a foto dele no livro, né? Nesse aí tem a foto dele atrás. Aí ele fez as ilustrações do livro, né? Aí me mandava do jeito dele, né? Você vê que tem coisa aí que você olhar, parece desenho lá da infância dele, que ele assistia na televisão da infância dele. Muito maneiro, muito maneiro. Isso aí a gente fez esse livro aí, que foi assim, muito divulgado também. Ainda né? Assim, eu faço um trabalho bem legal com esse livro, porque as crianças imaginam um lobo que gosta de pizza. Como assim, né? Os lobos querem pizza. Os lobos encontram com o marceneiro da floresta em determinado momento, acham que ele é a vovó, entendeu? Aí fica, vovó, por que essa barba é tão grande? Então, é engraçado, é um livro divertido. Aí foi. Depois disso, eu conversando com uma amiga, ela falou assim, Carmen, por que você não faz esse chapéuzinho de doutor? Ai, Vitor tá ali, ó. Aí atrás. Vitor, quero ver você comentar no vídeo da sua mãe aí. Mamãe, eu comentei aqui no seu vídeo. Vai. Aí essa amiga falou, por que você não faz, né, já que tem chapeuzinho de todas as cores? Olha, gente, que lindeza, mamãe e filha. Um chapeuzinho de uma cor para uma coisa, chapeuzinho preto, chapeuzinho amarelo, chapeuzinho azul, com foco num detalhe ali que seja importante. Aí eu falei, por que não? Aí eu fui, vamos começar então com o chapeuzinho preto. Com certeza. E aí a gente estava num momento em que se discutia que não era o nosso lugar de fala, né, e tudo mais. Então uma preocupação muito grande
de fazer uma escrita e essa escrita vir se voltar contra você. Exatamente, contra mim, e eu não falar com propriedade daquilo que precisava ser dito. A Patrícia falou sobre isso, que ela tem um livro contextualizado sobre isso, e tem que ter exatamente muita sensibilidade. Muito cuidado também, porque é um tema. Nós temos vícios culturais. É um racismo estrutural que, infelizmente, a gente carrega. Isso. Né? E a gente não se dá conta, muitas vezes você tá falando alguma coisa e você, caramba, como é que eu falei isso? Mas já tá ali, né, enraizada, a coisa tá feia, né? E aí a gente precisava falar disso. Então eu tenho uma amiga que ela fala com muita propriedade. Aliás, muitas mulheres maravilhosas que me inspiraram para escrever essa Chapeuzinho Empoderada aí, que é essa menina empoderadíssima. Então eu tenho umas pessoas assim lindas que passaram, estão na minha vida, que é a Renata Rodrigues, a Sheila, a Hanna, a Adriana Penha. Quero ver todo mundo comentar embaixo, quero ver. A Cíntia, enfim, tem um grupo aí de mulheres que me ensinaram muito, elas me ensinaram muito sobre isso. Mulheres pretas, empoderadas, felizes e que dividem o conhecimento delas, sabe? Aí a Renata foi a pessoa que fez a revisão de conteúdo pra mim. Então, eu lembro quando eu mandei o livro pra Renata, eu falei, Renata, o que você mudaria nesse texto, né? Aí a Renata falou assim, eu não mudaria nada. Olha, que bom. Então, eu falei, ai gente, que alegria isso. E a Renata acompanha até hoje, né, a divulgação do meu trabalho e tudo mais. E depois disso, outras pessoas viram também, né. O ilustrador é uma pessoa também que é o Gessé Magalhães, um professor muito querido, um amigo lindo que eu amo, te amo, Gessé. E ele aceitou fazer esse trabalho também, falou, amiga, vamos ter cuidado nisso, daquilo. A Renata alertou quanto a não ser só a cor, né? Não ser o diferencial dela só a cor, mas a boca, o formato de nariz e tudo mais, né? Ô Carmen, o legal... Posso te interromper, já interrompendo, né? Tá nervosa ainda não? Não, tá calmando. Tá calma. Vou colocar 2 vírgulas aí. A primeira, você sabe que a gente tem personagem inclusivo, né? Que é o Zito. Sim. Que ele é negro, black power e deficiente visual. E quando a gente conta a história, que é o Cristiano Lopes. Tem o Cristiano Lopes, escritor do Reforma Íntima, e tem o tio Cris, que são 2 pessoas, 2 personagens. Para a gente construir o Zito, a gente fez uma pesquisa numa escola de deficiente visual na Cadevisg, aqui pertinho da minha casa. É isso, é escrever com responsabilidade. Exatamente. E aí, muitas das vezes... Fez uma vivência, a gente ficou o dia inteiro lá. A gente fez. Ele com venda nos olhos né? Para saber o que o deficiente visual passa. Experimentou. Exatamente. Eu fiquei o dia inteiro com uma venda, com a instrutora que é deficiente visual. E aí a gente desenvolveu a personalidade do Zito, que é uma voz grossa, mas ele joga futebol de 5, quer dizer, ele está dentro da realidade ativa de todas as pessoas. Não é porque ele é deficiente visual que ele não faz parte do universo, entendeu, cara? E o interessante desse livro que eu tô vendo é que você faz questão de deixar isso aqui claro. Tanto nesse, que eu acho que foi o último, né? Esse aqui é o último ou o primeiro dessa série aqui? Infantil, esse aí é o último, né? O último não, né? Porque já tem um lá na editora chegando. O último que já saiu. Tá ficando rico. Já tem um lá chegando. Nesses 3, você faz a mesma coisa. Você passa a comunicação, você passa a informação, você passa a ilustração, você passa a cor, mas também passa a realidade. Sim, entendeu? Os 3 têm essas informações mesmo. Agora, assim, eu vejo, esse tem sido... eu costumo dizer que tá roubando a cena, né? Por quê? Porque a gente tem que discutir isso, né? A gente tem que trazer isso para a criança. Aí eu vejo, assim, muito importante até a gente falar isso. Eu tenho visitado muitas escolas e eu tenho muito orgulho das escolas públicas. Porque quando você chega lá, a criança vivencia isso aqui. Ela passa pelo racismo, ela passa por aquele racismo que a pessoa ela reproduz conforme o lobo ele sofre o racismo e ele reproduz o racismo. A Chapeuzinho, ela discute o racismo, né? Então ela ensina ele de uma maneira diferente. Então a gente vê essa criança que passa por isso lá, e essa criança, assim que eu sempre elogio quando eu vou nas escolas, a criança sabe ouvir a história. Ela fica ali atenta, entendeu? Ela leva pra vida dela, né? Aí eu pergunta mesmo
eles questionam. Exatamente, eles participam ativamente. Então, assim, é bem legal quando você vê, né, as histórias chegando. E essa daí eu acho que é urgente a gente discutir, continuar discutindo. Que bom que essa daí eu já pedi até que fizesse cópias outra vez, porque terminou, esgotou. Que bom. Que bom! A gente pediu para fazer mais, né? E já tá lá, já tá na penúltima caixa. Ô Carmen, deixa eu aproveitar o embalo e falar para você o seguinte: se a pessoa quiser comprar, qual é a tua rede social para entrar em contato com você e fazer uma ligação direta para comprar um exemplar, que a gente vai falar desse aquele seu ali ainda. Sim, então. Eu tenho uma página no Instagram e no Facebook, que é @lerporler. Seu Instagram, Ler por Ler. Isso, Ler por Ler, tá? Que aí de lá pode falar comigo também, pode acompanhar o meu trabalho, né? Também que lá eu posto bastante coisa dos eventos que eu tô fazendo, de onde esse livro tá chegando, para onde ele tá indo, gente, que essa menina tá indo para longe, tá? Participando de oficinas aí promovidas pelo governo do estado, então uma coisa tá indo bem bonita. Que bom. Então acompanha por lá, no Facebook também, né? Então tem Ler por Ler no Instagram, Carmen Martins, tá também lá no Instagram, na verdade, Carmen Lucia. Carmen Lucia. Vai aparecer aqui embaixo também. Facebook também, Carmen Martins e Ler por Ler. E tem meu WhatsApp também, que eu deixo bem livre, quem quiser. WhatsApp não, vai lá, que é mais chique. Você entra lá no direct. Ela vai te demorar para atender, porque de artista tem que demorar para atender. Vai lá, não. Tipo domingo, não. Ocupadíssima. Segunda, sexta. É chique. Carmen, a gente brinca assim, mas, cara, essas informações que você trouxe pra gente é tanto conteúdo, que fica até difícil a gente destrinchar alguma coisa para continuar as perguntas em cima do que você tem de informação. A gente já falou da professora, a gente já falou da escritora, contadora de história. Contadora de histórias ainda não, falamos da escritora. Contadora de história. Então vamos lá, a gente já falou de mãe de 2 filhos. Já. A gente já falou de formado em pedagogia, certo? Amante dos personagens. A gente já falou mestrado em psicologia, cursando doutorado, contadora de história faltou, e faltou também os outros 2 livros que você trouxe ali, que a gente vai falar agora. 3? Continuando o tema dos livros, me conta sobre os seus personagens e a contação de história. Então, eu nunca fui contadora de história, não me vivia como contadora de histórias. Eu contava histórias para as crianças na escola, mas era, né, aquela coisa assim, primeiro que eu não tinha estudado ainda sobre isso, da importância de contar, e não sabia como fazer, né? Então era daquele jeito que a gente vai lá, ensaia o erro, né? Aquela coisa de... Vai no erro. Vai tentando de alguma maneira trazer alguma informação ali para a criança. Aí depois disso eu vi assim, por que eu não faço os personagens, né? Por que eu não trago isso em feltro e tal? Aí eu comecei a pedir às pessoas, né? Então assim, a Adriana, que foi minha aluna na pós-graduação, a Adriana Lírio, ela fez os meus primeiros personagens. Ela fez o lobo, na verdade pro meu lançamento. Pro lançamento do livro ela fez, não fez nem encomendado por mim. No lançamento ela falou, Carmen, eu vou fazer os lobos, vou fazer as meninas, né? Pra decoração. E aí ficou aquela coisa linda. Ficou lindo mesmo, ficou lindo. Lindo. E aí eu falei, eu quero pra mim, né? Aí eu fiquei com eles. E aí quando teve Chapeuzinho Preto, eu mandei fazer também. Agora Chapeuzinho Azul, né? Próxima aí, tá chegando. Já está aí sendo, já tem uma pequenininha dela, mas já está sendo preparado. Tanto a roupa, né? Quanto a boneca, a personagem, quanto o lobo da história. Enfim, os personagens já estão sendo aí pensados pra gente fazer também. Né? E aí nasce uma contadora de histórias, porque você começa a aprender que se você fizer isso, a criança aprende isso, se você fizer aquilo, você não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz uma saia. Aquela saia maravilhosa que eu fiquei encantada. Chama a atenção de todo mundo. Aí fiz a primeira saia.
Na verdade, a primeira saia foi feita pelo Gessé. Não posso esquecer isso. O Gessé, o ilustrador, ele desenhou uma saia pra mim. Olha que legal. Ele desenhou uma saia toda com personagens e tal, e eu fiz. Aí depois teve a saia com, né, os personagens em feltro, a saia azul, e depois eu fiz a saia branca. E aí agora, assim, eu hoje me vejo uma contadora de histórias. Sim. Quantos anos depois, Maravilhosa contadora. Assim, esse livro aqui é de 2000 e... Primeiro, né? Das crianças, né? 2014 foi o lançamento oficial dele, né? Uhum. Então, de 2014, a gente está em 2022, né? Então, acho que sim, eu acho que foi desse. A partir desse aqui que eu comecei a me ver como contadora de histórias, tá? Esse é 2017, se eu não me engano. 5 anos, mais ou menos, pra cá. Então, de 5 anos pra cá, e eu vou aprimorando isso à medida que eu vou estudando isso. Né? Aí vou aprimorando e vou vendo que as crianças gostam. Gente, eu já fui convidada assim, no início desse mês, no final do mês passado, para uma festa de aniversário. A mãe me chamou, ela disse que ela não queria uma atividade diferente. Assim, ela não queria isso, ela queria uma contação de histórias, porque a filha dela ama esse livro. Aí ela, então eu quero essa. E realmente, na história, a menina participou. Interagiu. Você percebe, Carmen, quando o tio Cris se apresenta, as crianças ficam doidas. Não é nem tio Cris não existe. O que existe são bonecos. As crianças ficam doidas. Você já percebeu isso? Como as crianças interagem com os bonecos? Você imagina uma criança que já conhece o livro, conhece a história, é apaixonada pela história e ela chega pros personagens. Gente, eu já vi numa feira as crianças pegarem um personagem e saírem correndo. Não, a gente, o vovô Miguel ficou pelado na feira. Perdeu a calção. Tentando puxar e Vovô Miguel, vovô Miguel. Então isso, aí a criança saiu correndo ali, acho que foi no Canto do Rio, se eu não me engano, não sei, num clube desse que a gente foi. E saiu correndo e a mãe atrás da criança e eu rindo. Deixa. Tanto que eles têm para manutenção, porque a criança quer segurar, ela quer tirar foto com os personagens. E eu tenho as capinhas também, né? Eu fiz capinhas de várias cores, então as crianças colocam as capinhas, colocam a máscara. E quando você vai para essas feiras, quem é que leva? O maridão? Namorado. Namorado, ele ajuda bastante, participa bastante, assim como os meus filhos, né? Porque pra onde a gente vai, né? Bienal, sai todo mundo com a camisa, com não sei o quê, eles vestem a camisa. Produção. A Nora, né? E agora até o neto, porque na última que a gente fez, o neto tava vestido de novo. Ah, que legal. Ele tava de novo. Quantos anos ele tem? Ele fez 2 aninhos agora. Domingo. No sábado. Você foi lá pra Paraty? Paraty? Com as meninas? Fui a Paraty. Assim, não, na verdade eu não fiquei em Paraty, eu fiquei em Angra dos Reis, né? Fiquei no ladinho. Entre, na verdade, Angra dos Reis e Paraty, no Hotel Samba, né? Aí eu fui pra lá, passei umas horas lá na feira, né? Mas não tive apresentação, infelizmente a gente não teve esse espaço. A gente não teve esse espaço. Não podia simplesmente parar numa praça e contar história? Então, até poderia, sabe? Vou dizer pra você, até poderia. Eu até cheguei a fazer umas fotos. Acho que a Natália fez. Ou não sei eu acho que eu teria mais. Se a Natália estivesse lá, com certeza eu faria. Dá mais coragem, né? Daí, a Natália já tinha ido. Quando eu cheguei, falei, cadê vocês? Aí a Natália já tinha ido, a Michelle estava no compromisso também. Patrícia foi também. Não, a Patrícia não tava. Não, a Patrícia não foi, não. Foi não? Tava. Aí eu falei, a meu Sandra Deus. foi, né? Isso, mas também não cheguei a ver a Sandra, entendeu? Então no dia que eu fui, elas realmente dá eu queria muito fazer, mas sozinha não dá coragem, não. É muita bagunça com aquele lobo. Mas realizei um sonho que foi ir pra Paraty, eu nunca tinha ido. Sou doida pra ir na feira, nunca fui também. Eu já fui a Paraty, mas não na feira. Esse ano, infelizmente, não deu pra ir, mas um dia eu chego lá. E um dia a gente chega lá com espaço pra gente. Espaço, pois é. Que acho que a Sandra briga por isso. E a Sandra, cara, a gente destacaria a Sandra aqui de uma forma boa, né? Mas ela é maravilhosa, cara. O que ela puder, o que ela pode fazer pelos escritores, pela editora, né? Os ilustradores dela também, cara, são ótimos, de bola, são maravilhosos, entendeu? Cássio trabalha com carinho. É verdade. A cada cor que ele colocava na minha chapeuzinho, sabe? Todos os detalhes. Então o Cássio merece todo o nosso respeito aí, né? E tá fazendo chapeuzinho aí, ilustrando chapeuzinho azul, Cássio. Não, só por isso. O nosso foi pela Lorena. O Cássio na época não estava podendo, acho que estava doente, uma coisa assim. Aí foi a Lorena Serzal, que ilustrou também, ficou lindíssima. E assim, ó,
ela entendeu a nossa ideia de primeira. A gente falou. A sacada é essa. Conversamos o que a gente queria e quando mostrou, caraca, é isso. Parece que entrou na nossa cabeça e desenhou. Não, cada vez que eu recebo uma imagem, né, que a editora me manda, assim, para aprovação, né, eu falo, meu Deus, que horas sai esse livro? A ansiedade bate forte. Dá um suspense, né? Dá. Engraçado que eu tô vendo aqui, vou fazer de conta que ela não tá aqui. Eu tô cutucando o livro e a Carmen tá ali olhando pra mim assim, o que ele tá vendo? O que ele tá pegando ali? O que ele descobriu agora? Não é isso, cara? Eu acho que tem ali. Não, eu vou pegar assim eu vou continuar pegando a pegada que eu tô indo, porque eu peguei esse livro aqui. Primeira frase que me fez mergulhar nesse livro. Não tô nem olhando pro convidado, tô olhando pra essa câmera aqui, ó. Alfabetizar é amar com letras. Então, só para enfatizar tudo que eu já venho falando há 50 minutos atrás, que essa câmera já foi desligada, né, Carmen? Sim. Foi ligada de novo. Enfim, então eu tô falando aqui no segundo bloco do vídeo, porque é realmente transparecer que alfabetizar é amar com letras. Tudo alfabetizar tá ali nos pequenininhos. E agora eu peguei nessezinho aqui, que é uma coisa que joga lá no coração da Carmen, que eu já sei que ela tá emotiva de novo ali. Brinquilê também. Deixa eu ver. Brinquilê também. E aí eu queria que você contasse, Carmen, que a primeira edição e todos os livros seus tem uma simbologia com flores. Eu já percebi ali. Então, vou até olhar, gente. Depois você pega que tem flor, tem passarinho, tem grama, essa coisa da tem natureza, enfim. E é uma ligação amorosa que você tem de vó, de mãe, de filho, e tudo gente. Eu sei porque também a gente escreveu o livro, então é mais ou menos por aí. Só que a psicanálise, a psicóloga e a paciente de psicanálise é mais emotiva, né? Então. Fala um pouquinho desse livro pra gente, cara. E tem uma galera aqui atrás, ó. Eu não sei se eu vou conseguir puxar ela da câmera lá, vou botar pra cá. Deixa eu botar nessa aqui. Professoras, mostra assim que são professoras queridas. Aí fala, Carmen, um pouquinho desse livro aqui. Eu vou te dar ele. Pode falar, fala aí. Então, assim, eu, dentre todas as atividades que eu já fiz nessa vida, né, eu trabalhei no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, né, PNAIC, também por alguns anos. E aí eu era formadora, né, vamos colocar assim, orientadora de estudos, né, de professoras alfabetizadoras. Então a gente ia à noite, se encontrava, além de trabalhar com a alfabetização das crianças, eu trabalhava com a formação dessas professoras. A gente se encontrava à noite, aí a gente precisava que aquilo fosse muito legal, né? Aquela formação. Imagina à noite, a professora chegou cansada do seu trabalho. Toda a rabiola. Exato. E aí chegava lá, tinha uma chapa lá falando. Então eu buscava fazer de forma dinâmica, né? Fazer atividades de dança. De vez em quando o Facebook me mostra assim, umas lembranças. Assim, a gente vestida com as roupas e dançando e não sei o que lá. Então tinha música, tinha contação de história, tinha brincadeiras, desenhos, enfim, muitas coisas. Foi levado para a nossa coordenadora lá, que era da UFRJ. Ela também gostou. A UFRJ também fez uma publicação dele, né? Aí a gente também fez um lançamento lá. De repente, a partir desse trabalho, você tira até a sementinha que está lá das professoras de escrever mais coisas, a história delas. Isso aconteceu, né? Eu tenho essas notícias. E aí a gente procurou a Brinquilê, e fez também pela Brinquilê, né? A nossa publicação, né? E tal. Fizemos vários lançamentos, fomos para a Bienal, então foi assim, é uma história linda, né? E o nome Alfabetizar e Amar com Letras, eu tenho que dar esses créditos, não fui eu que dei esse nome. Eu queria alfabetizar E aí eu perguntei, lembra que eu falei que muitas pessoas me inspiram, muitas mulheres maravilhosas que passam pela minha vida me inspiram, né? E a gente trabalha, a escola trabalha com muitas mulheres, né? Então eu tenho uma amiga, né, que é a Tatiana Fagundes, uma pedagoga maravilhosa de Niterói. E a Tatiana, a gente tinha um convívio muito próximo, né? Nós trabalhávamos juntas na mesma unidade. Eu era adjunta e ela era pedagoga da escola. E aí eu falei, Tatiana, alfabetizar Aí ela falou, amar com letras. Aí eu falei, vai ser o nome do livro. Aí pronto, ficou sendo, né? Alfabetizar é amar com letras.
Então foi um livro escrito para as meninas que elas ainda usam, divulgam, e algumas delas também, né, estão aí nesse livro. A gente vai nas considerações finais, mas antes eu queria colocar uma opinião. É nítido, vou ressaltar isso aqui, é nítido a quantidade de informação que você tem e a quantidade de informação que você quer passar e a quantidade de informação que você quer mostrar para as pessoas. É tipo assim, ó, olha, vai por esse caminho que vai dar certo. Professora, faz isso que você atinge aquele aluninho que você está com dificuldade de comunicação. É ou não é? Exatamente. Ou professora de, sei lá, educação infantil de 4 anos, aí você fala para a professora, faz de conta que sou eu. Professor, pega um lápis amarelo e brinca mais com o lápis amarelo, que em vez de você atingir 5 crianças, você vai atingir 8 crianças. E é isso que a gente sente quando a Carmen... A educadora mesmo. Exatamente. De todas as maneiras e para todas as fases, né? Que você educa do pequenininho a professor. Exatamente. E aí vem a Carmen Martins se reconstruindo, porque aí percebe assim, pô, ali eu não consigo atingir mais, mas deixa eu fazer uma pós, contra outro caminho. Fazer um mestrado, fazer um Peraí, então ali eu consigo... Eu ajudo, eu me construo, eu fico nesse processo de formação aí, não quero nem parar. Isso que eu tô falando. Então, por isso que eu tô cortando você, já sendo Faustão, né? Faz tempo que eu não sou chamado de Faustão. Para de falar, Faustão vai te processar. Vai. Eu quero ver ele comentar aí embaixo. Nem sei se é Faustão, se é chato. Vai sim. E a gente tem que valorizar demais isso, cara. Por que eu tô fuleirando demais isso aqui? Por quê? Porque lá atrás, quando você começou a ser construída, a técnica pedagógica era uma. Isso vai se modificando, né? Isso que eu ia falar agora. E o processo de construção de professores, de alunos e de educadores está diferente. Você vê que agora tem música, você vê que agora tem canto, você vê que tem pintura. Tem celular. Tem o celular. Mas as crianças vão ser crianças sempre. Isso. Fala alguma coisa sobre isso. Sobre ser criança, então. Isso aí. A gente, quando eu aprendo muito, né, é um meio que eu trabalho, até com essa equipe né, maravilhosa que eu tenho, que me ensinou muito sobre isso, sobre infâncias e sobre crianças. Então a gente fala no plural, né, porque não é uma criança, né, são crianças que chegam ali, né, com vivências muito diferenciadas, cada um com a sua história. Exatamente. E que aprendem brincando. Se ressignificam suas questões, na verdade, elas ressignificam seus problemas brincando. Sim. A gente aprende que a terapia da criança, a gente, quando vai lá, a gente precisa falar, né? A gente precisa falar para poder ressignificar as questões. A criança faz isso na brincadeira. Então, essa caneta aqui, ela vai virar o papai, aquele copo vai virar a mamãe, aí eles vão conversar, eles vão fazer assim, ou eles vão fazer um carinho. Né? Então, ali, quando você faz essa leitura dessa criança que chega, ou dessas crianças que chegam, né? Você entendeu tudo. A nossa filha é assim. Ela desenha... Tudo vai pro papel. Todo o sentimento dela vai pro papel. Ela sempre desenha 3. Ela sempre desenha 3. Ela nunca se desenha sozinha. Sim. Ou ela nunca desenha só a mamãe, ou ela nunca desenha só papai, ou ela nunca desenha só ela. Ela sempre desenha 3. A gente precisa fazer essa leitura dessa criança, né? Dessas crianças, né? A gente vai aprendendo aí a falar sobre isso. Então é isso. Criança, gente. Ainda mais agora, vovó. Vovó a melhor fase. Quando você percebe, né? Tá fazendo isso, por isso, você já entendeu como é que funciona o negócio, né? Aí você vai vendo aquela criança crescer, não, é por isso que tá fazendo isso, é por aquilo ali. Ai, gente, como é bom. Seria bom se a gente soubesse isso lá nos nossos, né? Mas tudo bem. Sempre dá tempo da gente aprender e da gente passar essa informação. E com certeza você é espelho pros seus, né? Os seus estão aí. Com certeza. É responsabilidade. Agora, né, cara? Carmen, vamos lá. Antes da gente falar desses 2 livros, a gente encerrar o vídeo. Pede pra galera se inscrever, compartilhar, ativar ativar as notificações. Mas por quê? Esqueceu! Do lado de cada poça também. Galera, é isso aí. Não, a gente já pensa que vai falar errado, né? Exatamente isso. Então, porque do lado de cada poça também tem cultura. E como tem, gente. Ressalto
que essa porta, para você que é artista, está aberta aqui. É só você entrar em contato com a gente que a gente tenta agendar. A Carmen demorou, sei lá, uns 2 meses para vir aqui. Pensei numa pessoa aqui pra gente convidar também, que o Wellington do Sesc, que ele tá dando muita força pra arte de São Gonçalo. Então, o Sesc São Gonçalo. O próximo. O próximo é Pedro Garrido. Pedro Garrido, você é o próximo da fila. Então, Carmen, pede aí pra galera se inscrever, compartilhar e comentar no seu vídeo. Por favor, essa câmera aqui, essa aqui. E aí, família também, né? Vamos lá, ajuda nós a crescer. Então, gente, olha só, espero que vocês se inscrevam lá, porque esse número tem que subir, precisa subir, porque esse trabalho é um trabalho assim que não é para qualquer um, não. Esses 2 aqui são pessoas de peso, com uma responsabilidade grande, tá? E eles estão fazendo bonito, gente. Eu fiquei nervosa aqui, tinha um cafezinho, tinha água, eles fazem terapia com a gente. Então, ó, eu espero que vocês aí se inscrevam, que vocês curtam, que vocês comentem, tá bom? E eu quero ver meus alunos, ex-alunos, minhas crianças, os pais das minhas crianças, meus filhos, família toda, todo mundo isso, compartilhando isso. Vamos fazer bombar, vamos fazer chegar a 1000, pelo menos. Isso aí, vamos fazer, gente, vamos lá. Carmen, esses 2 livros aqui, que são também reflexões sobre os cotidianos pedagógicos, escritora docente, que isso quer dizer diretamente para os professores, tá certo? Diretamente. Caraca, aí, fazer psicologia! Não, meu sonho, vou falar baixinho aqui, meu sonho é fazer psicologia, vou fazer. Eu achei até que já fosse. Vou fazer psicologia, vou fazer investigações psicanalíticas sobre a ótica plural. Putz, cara, eu queria até falar uma palavrão, mas não posso. É quase um enredo de escola, né? Investigações, plural. Psicanalíticas, plural. Sobre óticas, plural. Aí vem plurais. No plural. Gente, o que significa? Plural. É muita coisa. Não, brincadeira. É um coletivo. É muita informação. Deixa ele explicar o que significa, Faustão. Cristiano. E aí, Carmen, vê a ordem que você tem. Então, Escrita Docente é um livro que foi escrito na pandemia, né? Durante a pandemia. E aí, o que a gente fez? Algumas autoras desse livro, Alfabetizar e Amar com Letras, nós nos reunimos e fizemos um grupo, e pensamos num segundo livro. E aí, o que a gente fez? Convidou outras pessoas. Estávamos num momento de pandemia onde a gente precisava, usaram muitas palavras, se reinventar. Eu já cheguei no momento que eu falei, estou cansada dessa palavra, estou cansada de me reinventar. Mas foi o que a gente fez, tá? A gente usou o tempo para escrever e tem escritas lindas aqui, tá? Lindas. Inclusive, a alfabetização da pandemia, né? É o texto da Vanessa, que é maravilhoso. O livro foi todo ilustrado, a gente vê que tem ilustrações bem, né? De acordo com a autora, com o texto dessa autora, tá? Então, foi todo ilustrado pela Cecília, que também é uma ilustradora, que está ali junto com a Brinquileia sempre, tem alguns livros, né? Está em todas. Ilustrou da Patrícia, ilustrou da Joana, e ilustrou aqui o Escrita Docente também, tá? Então é isso, é um livro que fala aí das reflexões sobre os cotidianos pedagógicos, os cotidianos dessas professoras, elas contam uma experiência delas. E tem um texto meu também na educação infantil, tá? Falando de um trabalho meu na educação infantil. Não podem deixar de ler esse livro. Se quiser comprar, de presente. Aproveita o gancho aí. Todos esses livros a gente consegue comprar pelo seu Instagram? Todos eles conseguem comprar pelo meu Instagram. Livraria, tá na Brinquileia, tá na editora Brinquileia, tem alguma livraria? Esse aqui não é da Brinquileia, não. Esse aqui é de outra editora, tá? Esse é Serpentini, foi publicado pela Serpentini. Não tem, só na livraria de São Gonçalo, né? São Gonçalo. Leriar. É arte. Tá, na Ler Arte tem os meus infantis. Esse aqui não. Em frente ainda não levei. à Igreja Matriz de São Gonçalo, na galeria. Quem quiser, livraria Ler é Arte. Isso. Mas por enquanto esse aqui é meu Instagram e Instagram das meninas também, né? Porque cada professora ficou com o seu e faz a venda, né, deles. E a gente está em todas as feiras também. Já o Inconsciente é um livro escrito por 9 psicanalistas, tá? Olha. Nós fizemos nossa formação em psicanálise na Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, SPOB, tá? E aí nós pegamos o nosso TCC, nosso trabalho de conclusão, e transformamos o TCC em um livro, tá? Perfeito. Todos eles foram organizados por mim, né? Todos os livros têm a organização Carmen Martins.
Tá? Então é isso, gente, é um orgulho mesmo ter esses livros e trazer, né, ajudar de alguma maneira que esses professores e esses psicanalistas se tornem autores, escritores também. Verdade. É uma honra para mim poder participar desse processo aí de descoberta de autores novos. É verdade. Parabéns, lindo o seu trabalho. Carmen, Parabéns. é isso, gatinho? É isso. Cadê o nosso livro de assinatura? Tá Antes aí. da gente encerrar o vídeo. Carmen, uma coisa que eu sempre... Cadê? Tem a caneta aí? Não. Tem aqui, ó. Uma coisa que eu sempre falo, também aqui, já falei nos outros vídeos, se você quiser ver, você que está vendo aqui, lá, enfim. Que eu sempre falo é o seguinte, eu sei que você é uma professora, é uma educadora, né? Antes de ser professora, é uma educadora, porque se você não for professora sem educação, não é professora. Concorda comigo? Porque você pode ser um educador sem ser professor, né? Você é uma educadora, você é uma professora, você é uma referência, você é uma mestrada, você é uma pós-graduada, enfim. Mas independente de tudo, você é uma pessoa, você é mãe, você é família, você é seu neto, você é seu filho, você é sua casa, você é o lobo mau, você é sua vida. E aí, mas tudo tem um pedacinho da gente, né? Com certeza, meus personagens. Mas uma coisa que eu falei nos outros vídeos é o seguinte, quando a gente vai para uma feira e a gente fala assim, quanto é esse livro? Aí você fala, é R$30. Deixa eu dar um exemplo. Aí a pessoa fala assim, pô, mas é muito caro. Mas você não sabe que aquele livro vai gerar informação para a construção psicológica do seu filho, cara. Com certeza. Por isso que eu tô falando. Valorize. Valoriza, tô falando aqui para essa câmera aqui, daquela grandona lá. Valoriza o professor, valoriza o educador, valoriza a literatura, principalmente a literatura infantil. Não tô falando que os outros livros não precisam ser valorizados. Tô falando aqui, ó. Aí o cara vai lá, compra lá, não, R$30 do chapéuzinho. Ah, mas eu prefiro comprar um litrão. Beleza, compra um litrão, mas dá o livro pro filho, cara. Isso aí. Com certeza, fazer as duas coisas. Cara, entendeu o que eu quis dizer? Eu falei a mesma coisa pra Natália, a mesma coisa pra Patrícia. E é aquilo Porque que a Carmen falou, conforta. a gente educa brincando, né? Exatamente. Lendo pros filhos historinhas que são engraçadas, são bonitinhas, são, né, ilustradas, e eles estão aprendendo. Isso ajuda na construção da identidade. Isso, da identidade. É isso, Carmen? É isso. Você Aprender gostou? a Tá respeitar. bacana? Nossa. Tá passando, gente, tá passando nervoso. Agora que acabou o vídeo. 1h40 de vídeo já, galera. Passou mal, caiu a pressão, deu pressão alta, toma remédio, cocinha nervosa. Mentira. Cheirei um olhinho, olho especial. Uma aromaterapia. Carmen, de novo, vou te agradecer no início do vídeo, te agradeço de novo aqui no final do vídeo. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado. Mais o que, gatinho? Fala aí. Por você existir. Essa foi boa. Muito bom pra gente. É verdade. E aí, olha só, que montanha de informação, que montanha de educação. Vou botar aqui, ó, pra você ter ideia, aqui a cabeça até quebrou o pé, eu botei no microfone, porque quem edita sou eu que me ferro nesse áudio. Entendeu, Carmen? E ressaltando aqui, ó, Elegias de Pandora. Eu sei que não é a Carmen que escreveu. Calma, gente, calma. Isso daqui é o nosso apoiador que mandou pra gente divulgar. Se você quiser comprar, vai estar aí embaixo na descrição. Foi uma das seguidoras, pessoa Uma que das assiste o nossas nosso seguidoras, canal. verdade. E que, como ela não mora aqui, ela mora no Pará, é isso? Não fala, não lembro não. Fazer Não lembro, desculpa. Mas ela não mora aqui no Rio de Janeiro, então ela mandou o livro pra gente divulgar, que ela gostaria muito de estar aqui. Nós também adoraríamos recebê-la, mas ela mandou o livro pra gente divulgar e a gente tem que agradecer muito o carinho dela. Obrigada, Maria Rosa Dias. Maria Rosa Dias. Carmen, quer mandar um recado pra alguém antes da gente fechar o vídeo? Bem, eu quero agradecer a vocês, né? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, continuem, persistam, porque por mais que vocês, né, em algum momento tenham uma desanimadinha dizendo assim, puxa vida, a gente luta tanto. Tem gente sendo valorizada. Olha, eu estou aqui hoje, eu estou feliz da vida, emocionada. Eu acho assim, a Natália passou por aqui, a Lígia passou por aqui, a Patrícia e muitos outros, né, que estão passando. Outros virão. Eric Bernardi, Zé Salvador. Outros virão. Daqui a pouco, Maurício de Souza, Ziraldo. Ai, Jesus! Caraca, Pô, patrocinador, se você quiser mandar 2 janelas acústicas pra gente, pode mandar, que já estou satisfeito. Uma porta também. Aí, meu filho,
Show de bola. Uma televisão de 50 polegadas aqui que a gente bota aqui. Muito em breve. Ano que vem vai ter coisa boa. Aí fala, cara. Então é isso, tá? E agradecer a minha família por esse apoio todo que eles me dão sempre. Ali, aquela ali que é tá? tua. Vai, calma. Fala, aquela ali? Pode ser, escolhe. Você aqui, quem manda é o Maravilha, então. Minha família, né, que tá sempre me apoiando, me dando força, me ajudando, namorado, até os meus cachorrinhos Cookie Hannah. Cara, eu peguei essa colinha lá, Cookie Hannah. Cookie Hannah? Cookie Hannah. Cookie Hannah. Show de bola. Carmen, então foi isso? Recado dado? Recado dado, gente. Muito obrigada mesmo. Tá? Posso Nós que encerrar o vídeo? agradecemos. Pode. Pode? Quer falar alguma coisa? Não, Carmen, de só novo, tá? gratidão. Desculpa você ter conseguido vir ontem, que eu sempre falo nesse vídeo também, que a gente não consegue gravar mais do que 1 ou 2 por mês, então é por isso que a gente não consegue, que a gente faz outra coisa, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai conseguir, né? Bem, eu te perdoo, agora o meu psicólogo eu vou ter que perguntar a ele. Vai dar dele. Vitor, Fala com ele que a gente pode ir lá. Vou mandar o Vitor pra ele. Ó, agora eu vou desafiar você. Faz a análise em mim e fala assim, aquele cara é doido, maluco. Mas comenta aí embaixo e fala assim, eu vi o vídeo todo da Carmen, vou compartilhar, vou me inscrever, vou ver. Toda vez que se inscreve alguém, ativa o sininho lá pra se inscrever, eu recebo a notificação. Então quero ver você, psicanalista, como é o nome dele? Vitor. Psicólogo. Vou me tratar contigo. Posso encerrar o vídeo? Pode. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Carmen Martins Conceição Alcântara, brincadeira. Carmen Martins, cara, enciclopédia ambulante. Um podcast, 1h20 foi mais ou menos esse vídeo na íntegra. Foi 1h30, tá ali, ó. Na íntegra, 1h30. Então, gente, eu gostaria muito de colocar 1h30, mas não tem como. Mas enfim, é muito conteúdo, é muita informação. Um podcast pra Carmen é pouco, beleza, gente? Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua curtida e a gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu, gente! Um abraço, fica com Deus, valeu! E aí, Carmen, curtiu? Curti. Tem certeza? Tá mais calmo? Curti, gente, tá calmo agora. Aqui, Carmen, escreve o que seu coração mandar. Ai, óculos agora. Tá mais calmo agora? Tá mais calmo? Tá nervosa ali, ó, cara. Fiquei, gente, demora.